Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus para todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite para mais uma entrevista nossa aqui no Pod Jeff. Como todos já sabem, todas as segundas-feiras estamos aqui das 20 às 21 horas para tratarmos de diversos assuntos e assuntos de suma importância para a nossa sociedade. De um modo geral, tanto para aqueles que estão nos ouvindo ao vivo, quanto para aqueles que vai assistir essa live depois, mas é interessante que marquemos esse encontro todas as segundas-feiras, às 20 horas até às 21 horas. Ok? E hoje é com muita alegria que estar aqui conosco. Eu vou chamá-lo de... Vou até perguntar como é que ele quer que eu chame, mas eu vou chamar de presbítero Cleto. Cleto da Banana. Até porque o nosso tema principal hoje é sobre o cristão e a política. E este tema, que eu tenho certeza que existe uma quantidade grande de pessoas que se perguntam como um cristão pode entrar na política, por que o cristão pode ou deve estar na política. E eu tenho certeza que é um assunto muito importante e muito necessário nos dias atuais. E está conosco aqui nosso irmão Cleto, conhecido como Cleto da Banana. Ele vai falar daqui a pouco por que Cleto da Banana, até porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que é de uma geração mais nova, pessoas que têm 17, 18, 19 anos e ainda não sabe, talvez não saiba o porquê Cleto da Banana. E eu já deixo aqui minha saudação ao nosso irmão Cleto da Banana. Seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão Jadson, ao Senhor e a todos que nos acompanham neste momento, e aqueles que de forma posterior também irá acompanhar esta live. Quero agradecer a Deus pela esta oportunidade de poder aqui estar, saudar aqui também nosso irmão Anderson, que está aqui conosco neste momento, ao meu filho Cleiton, que aqui nos acompanha também, e Jamile, que é nossa assessora, trabalha conosco no nosso gabinete e que também faz parte deste momento muito importante para mim. É um prazer poder aqui estar e poder dialogar um pouco, tanto com você quanto com aqueles que porventura queiram interagir nessa entrevista, neste momento. Ok. Cleto da Banana. Por que Cleto da Banana? É a primeira pergunta. Interessante. Eu faço questão de manter as raízes. Cleto da Banana porque vem de bananas. Eu sou filho da roça, o pessoal fala zona rural, é uma palavra mais moderna, mas eu costumo dizer da roça mesmo, onde nasci, cresci e moro ali no distrito de Boa União, filho de uma família de 17 filhos, meu pai, minha saudosa mãe, meu saudoso pai. E o meu pai, ele, depois de um certo período que ele vivia de lavrar a terra, plantar nas terras dos outros, porque não tinha mais as parcerias de meia, e aí ele trabalhava na roça, e depois de um certo período ele começou a vir para a feira para comprar
bananas para revender, né? E a feira ainda Muito era bom. no centro da cidade, nós não tínhamos a central de abastecimento. E eu, com 8 anos de idade, meu pai começou a me trazer para a feira. Era aqui na Feira do Pau? Tinha uma época? Todo o centro da cidade, Sim, né? A Feira sim, do Pau, sim. aquela antiga loja de Santana. Isso, porque a Feira do Pau era onde vendia mais farinha, né? Isso. A barraca de meu pai ela era exatamente ali próximo, em frente à loja Barreto. Se eu chegar ali agora, nesse exato momento, eu consigo identificar onde era o quadradozinho que ficava a barraca do meu pai. E lá a gente vinha às quintas-feiras e ele comprava, a gente armazenava e ele botava a esteira ali embaixo da banca e dormíamos juntos ali de quinta para sexta, de sexta para sábado. E sábado, no final da tarde, ele pagava aquilo que comprava, né, na mão dos fornecedores, e o que sobrava, o lucro, né, ele comprava, fazia feira, era aquela maior alegria quando chegávamos em casa e estava lá minha mãe, meus irmãos, chegava com comida. Muito bom. Tinha que ter comida, então isso era o mais importante. E daí eu tomei gosto da feira, com 13 anos de idade meu pai adoeceu, e com a doença do meu pai ele precisou ficar hospitalizado, internado por um grande período de tempo. E o que é que acontece? Só tinha eu. É quem sabia as questões da feira. Aí ali vinha para a feira, comprava, vendia e levava o dinheiro para minha mãe fazer compras e comprar comida para nós comermos. E com 15 anos meu pai retorna para a feira, eu já tinha 15 anos de idade. Ele disse para ele: agora eu quero trabalhar para mim mesmo, o senhor vai continuar aqui na sua barraca e eu vou colocar uma para mim. Ele disse: não, você que toma de conta aí, eu vou trabalhar com você. E aí passou a trabalhar junto com o meu pai, trabalhávamos juntos, e da feira não saí até hoje. A gente mantém nosso negócio na feira, né? No obstante eu plantar também, que eu já planto roças, mas a feira é o carro-chefe, é de onde nós iniciamos. E a vida política, ela chegou há 20 anos atrás, eu tinha 26 anos de idade, foi quando pela primeira vez, né, fui candidato pela primeira vez, permaneço há 20 anos, mas prezando aquilo que eu entendo que é a fonte de renda, a manutenção da família. Mas a sua pergunta foi o porquê o Cleto da Banana. Eu fui candidato a primeira vez em 2004, quando ganhei a primeira eleição. Em 2008, quando perdi a primeira eleição, espero que seja a única que tenha perdido. Em 2012, um irmão nosso da igreja, né, o irmão Paulo Araújo, ele chegou para mim e disse: Cleto, você tem algo forte que você não utiliza. Eu disse: o que, homem? Aí ele falou: rapaz, você não vai colocar mais Cleto de Boa União, José Cleto, não. Vai ser Cleto da Banana, é uma marca. E aí nós colocamos na eleição de 2012, uma eleição muito difícil. A gente entendia que o nosso partido poderia fazer 2 vereadores, uma possibilidade remota de 3, e aí Deus permitiu que fizesse 4, e eu fui o 4, com 1.064 votos. Naquela oportunidade tive um outro quinto, que chegou em quinto lugar com 1.024 votos, mas Deus permitiu que nós chegássemos. E a prova que isso funcionou é que um dia eu estava na barraca, geralmente aos sábados eu fico lá na barraca, né, que nós temos ainda uma barraca que vendemos em retalho, pois tem um depósito para vender, né, em grosso, e tem o retalho, tem uma única só. E aí eu estava lá, né, com minha irmã, ajudando ela, e de repente uma senhora chegou, olhou para mim: você quer Cleto da Banana? Eu falei: sim. Ela abriu a bolsa, pegou a carteira, tirou a habilitação, e ali no meio da habilitação ela tirou um santinho, né? Ela me mostrou e disse: olha, eu votei no senhor porque achei muito interessante o nome Cleto da Banana, não lhe conhecia, e aí depois fiquei sabendo que o senhor vendia na feira. E aí, pela a foto do santinho, por isso que eu estou perguntando, que eu achei parecido. Muito bom. Aí ela disse: ó, da agora por diante, enquanto você for candidato, eu vou votar no senhor, porque eu achei interessante o nome Cleto da Banana. E de repente o senhor, de fato, cumpre esse ofício de vender bananas. Trabalha então, com banana. Foi muito importante, né, aquilo que o irmão Paulo Araújo, naquele momento, visionário, ele falou para mim que eu tinha uma arma forte e que não utilizava.
Então, de lá para cá, a gente vem utilizando. Então, em todas as reuniões, os lugares que nós passamos, sempre tem essa curiosidade. O porquê Cleto da banana? Aí eu digo, porque eu compro e vendo bananas. Bananas é a nossa fonte de sobrevivência, com que eu consigo manter a minha família, até porque a política um momento vai passar. Eu posso disputar uma eleição e não ganhar, ou eu posso desistir de não disputar uma eleição, seja por vontade própria, seja por não ter condição de saúde para disputar. Tudo pode acontecer, né? Então a política vai passar na minha vida em qualquer momento, mas ali o meu trabalho, a minha fonte de renda, eu costumo dizer que só quando não tiver possibilidade de alistar, ou quando for chamado pelo Senhor e passar desta vida para a eternidade. Tá ótimo. E o senhor, 20 anos já no meio político? Sim, 20 anos. 21 anos. E 16 anos já como vereador de mandato. Muito bom. E o senhor hoje é o atual presidente da Câmara. Sim. Isso. Um sonho que tive desde o primeiro mandato em que tive, sempre fiz parte da mesa diretora, né? Por exemplo, o Roberto foi presidente 4 vezes, e as 4 vezes que ele foi presidente, eu estive fazendo parte da mesa diretora. Eu fui primeiro secretário, eu fui segundo, já fui vice-presidente, já fui presidente da a principal comissão de qualquer parlamento, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e faltava no meu currículo ser presidente, né? E tinha essa vontade, tinha esse desejo, liderança de governo, que já fui por algumas vezes também, e faltava isso, ou seja, no parlamento eu já ocupei todos os cargos praticamente, faltava ser presidente, mas esperava o momento certo. E quando foi na eleição de 2020, quando me reelegi vereador pela 4ª vez, 3 vezes de forma consecutiva, 2012, 2016 e 2020, comigo mais 7 vereadores se reelegeram nessa eleição. Então éramos em 8 remanescentes da legislatura passada. E aí, quando a eleição foi no dia 15 de outubro, 15 de novembro, melhor dizendo, por conta daquele momento pandêmico que o país e o mundo passavam, então as eleições elas se estenderam um pouco em todo o país. E após ter tido a eleição dia 15, dia 17, a primeira sessão pós-eleição. Todo vereador quer ir para a Câmara, quer ir para o parlamento quando se reelege. Eu, por exemplo, quando perdi, não perdi uma sessão posterior. Você lembra? Olha, enfim, ótimo. Até porque eu estava ali cumprindo o meu ofício, o mandato. A eleição que eu perdi, lembro como hoje, foi no dia 5 de outubro, porque dia 6 era o aniversário de Jamile. Ele disse que independente ou não de ganhar a eleição, eu iria lá no 21 dar o abraço dela. Olha. Fui meio choroso, triste, mas fui cumprir aquilo que havia me comprometido. Então a data não foge da cabeça, porque foi quando eu perdi, foi dia 5, e dia 6 era o aniversário dela na segunda-feira, mas na terça-feira, dia 7, eu estava na sessão. Mas as outras não, foi com alegria mesmo, satisfação de querer dar um discurso de agradecimento, que vencemos o pleito eleitoral. E assim não foi diferente no dia 17 de novembro de 2020. E quando cheguei, fui surpreendido pelos colegas que após a sessão, que foi uma sessão muito rápida, alguns não foram por ter perdido, e é natural isso acontecer, e reunimos lá na sala da presidência, que o presidente até então era hoje o atual vice-prefeito Roberto Torres. E nesta reunião discutia-se 3 nomes para ser o próximo presidente. Éramos 8. Se os 8 ali defendesse uma candidatura, só faltava um voto. E ali teve a discussão, os outros 2 retiraram e mantiveram a minha candidatura, né, para o dia 1º de janeiro. E ele falou: Cleto, você precisa de mais um. Eu falei: eu tenho mais 3. E aí liguei logo para os 3, eu falei que iria colocar em viva voz, né, na época foi a vereadora Luma que eu liguei, o vereador Arão, e o outro, Cleto, foi quem? Foi Luma, Arão, e teve um outro. Liguei para 3, confirmaram tal, e ali fechamos a chapa. Eu costumo dizer que foi a eleição mais célere e mais rápida
que teve de eleição de Câmara foi essa. Não houve discussão de ficar disputa, de ficar ali, são quase 3 meses até chegar o dia 1º de janeiro, e não houve ter que estar sentando, discutindo, mudando, não. Foi aquilo e se definiu, e aí conseguimos a eleição dia 1º de janeiro de 2021, né, fui escolhido, né, presidente da Câmara, e em 7 de outubro do mesmo ano, com 1 ano e 2 meses de antecedência, eles me reelegeram presidente. Então, estamos concluindo o 4º ano, já 3 anos e um pouco menos de 5 meses na gestão à frente da Casa Legislativa, e se estiver com vida e saúde, chegaremos até 31 de dezembro, né, pois é onde se finda o mandato, segundo mandato de presidente. Se tivesse sido reeleito, né, daqui para lá, aí terá uma outra discussão para quem vai ser o próximo presidente da Câmara, né, e aí vai ser uma discussão entre os 17 que se eleger, entre os que se reelegerem e os novatos que se elegerem, vai fazer discussão. Eu, nesse momento, não discuto isso, não faço essa discussão, porque entendo que os processos, eles não podem e não devem serem atropelados, cada qual no seu devido tempo. Então, a eleição está prevista para o dia 6 de outubro, dia 6 de outubro, uma hora dessa, que é dia 20 horas e 16 minutos, por certo, já teremos, né, decretado, anunciado os 17 novos vereadores, entre vereadores e vereadoras. Aí, a partir deste momento, há de se começar uma discussão pensando na eleição do dia 1º de janeiro, mas estou muito focado na questão da eleição das urnas. Correto. Focado nas eleições das urnas, para que não venha atropelar os processos. Eu já vivenciei momentos de pessoas focarem tanto nesta eleição e perderam a eleição da urna, não fez parte nem da discussão, porque quem perde passo a eleição, de cada vez não vai poder fazer parte da discussão. Então eu tenho tido muito esse cuidado, e olha que volta e meia alguém nos interroga, alguém nos pergunta: mas Cleto, você vai querer ser presidente de novo? Eu costumo dizer: olha, primeiro eu preciso me reeleger. Esse outro passo aí de quem vai ser ou não vai ser é pós-eleição das urnas do dia 6 de outubro. Perfeito. São quantos anos a presidência da Câmara? A cada 2 anos. A cada 2 anos. A cada 2 anos. 2 biênios que cada legislatura tem 2 presidentes, ou um presidente com 2 mandatos. Né? Como é o caso que foi essa da agora. É o mesmo presidente, mas com 2 mandatos distintos. Foi o biênio 2021-2022 e o biênio 23 e 24. Diga-se de passagem, já posso aproveitar aqui esse meio de comunicação, que as nossas contas de 2022 já foram aprovadas, né? Ótimo. Na quarta-feira passada, né, eu recebi uma mensagem da pessoa que faz a gestão das contas da Câmara, nos passando, né, que lá no Tribunal de Contas, TCM, foi julgada as nossas contas pelo... fugiu o nome da pessoa que julga o... Não, a pessoa não é o desembargador, é o... Fugiu um pouco o nome. Que foi inclusive o Mário Negromonte, foi ele que caiu para que ele pudesse ser o relator, e aí ele colocava em plenário, e foi por unanimidade aprovadas as nossas contas, com uma certa ressalva, que dificilmente contas elas são aprovadas sem ressalvas, né? Geralmente tem. Então eu recebi o áudio da discussão do plenário, e assim aprovadas as nossas contas pelo 2º ano consecutivo. Eu tenho certeza que 23 e 24 também, não tenho dúvida que teremos os conselheiros, né, os conselheiros do tribunal. Então não tenho dúvida que serão julgadas. A de 2023 já foi entregue, né, e a de 2024, que é o ano em exercício, só será entregue posterior lá no ano de 2025, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, pois nós costumamos respeitar muito os órgãos de controle, aquilo que preconiza a lei. Então nós procuramos todos os nossos atos fazer em cima daquilo que a lei nos permite. Então, quando se faz desta forma, o resultado é que serão aprovadas as contas. Mais uma pergunta em cima desse comentário do senhor. Muita gente pode estar se perguntando: o que faz um presidente da Câmara que um vereador que foi eleito ali não faz? Muito bem, é uma pergunta muito importante.
O presidente ele é escolhido junto ao colegiado, aos pares, aos membros do Legislativo, que somos em 17, alguém é escolhido para administrar. Sim. Quais são os atos do presidente? Ele, para deliberar as pautas, conduzir as sessões, é ele que conduz as sessões, é ele que pauta aquilo que chega à casa, seja oriundo do parlamento, que são projetos de vereadores, ou do executivo. Então ele pega, ele analisa, bota para tramitar, para que possa estar tramitando pelas comissões. E todos os atos, o legislativo ele tem o seu 12º todo mês, que até o dia 20 a prefeitura tem por obrigação de passar, e tudo quanto é de despesa é de obrigação e de responsabilidade do presidente. Sim. Ou seja, ele que paga, ele tem a obrigação de pagar o carro que é utilizado no legislativo, o café, a água, pagar salário de vereadores, de funcionários efetivos, terceirizado, comissionado, de tudo é da responsabilidade dele. Então, é por isso que as contas são julgadas, né? E se porventura tiver algum ilícito, automaticamente será reprovada. O presidente ele pode ser multado, ele pode ficar inelegível, ele responde, né? Por exemplo, nós estamos encerrando a gestão no dia 31 de dezembro do ano em curso, mas o meu CPF vai estar lá, pode ser julgado por mais 5, 10 anos, e uma hora, se for pego algum ilícito, eu vou ter que pagar pelo algo em que porventura vier a cometer, que Deus nos guarde disso acontecer. Então é de responsabilidade do presidente administrar, assim como um administrador de uma empresa, né, que tem a responsabilidade de comprar, de vender, de organizar as contas. Esse é o papel do presidente também, e não é um papel simples, é um papel nobre, né? Não obstante não ser simples, mas é uma função muito nobre de você. É o segundo maior cargo político do município. Você está entre os 3 cargos que rege, né, o município: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então é o prefeito, o presidente da Câmara e o juiz. Então a gente cumpre esta função pedindo a Deus sabedoria a cada dia. Eu não esqueço e não me furto também de estar sempre dizendo que, quando fui escolhido, a nossa fala de discurso de posse foi dizendo a Deus que pediria a Ele tão somente 3 coisas: sabedoria, serenidade e equilíbrio. E a cada momento difícil que nós temos ali na casa, a cada embate, a cada problema que precisamos resolver, a cada situação adversa que precisamos estar ali para mediar, eu sempre lembro daquilo que pedi a Deus. E Deus tem sido misericordioso para comigo e tem nos dado essa serenidade, essa sabedoria, esse equilíbrio que tem que ser necessário nesses momentos, e que não é fácil. Ser líder não é fácil. Eu tenho um colega vereador que ele diz: presidente, ele sempre diz assim para mim quando chega no gabinete: presidente, ser líder não é fácil. Ser líder de líderes é mais complexo ainda. E é verdade. Você liderar líder, porque cada vereador ali ele tem mandato ortogado pela população, escolhido pela população. A única coisa que me diferencia dos demais é que eu tenho uma responsabilidade de conduzir, eu tenho uma responsabilidade de gerir a casa. É um gerente, é um chefe de família que tem que estar ali, atento a todas as demandas da casa. Por exemplo, na sua casa, o senhor tem a responsabilidade de não deixar faltar comida, de proteger a família. Um cafezinho ao telhado, né? Isso, de estar com as contas tudo em ordem, de quando tem lá uma pingueira, um vazamento, de providenciar alguém para poder estar sanando. É a mesma coisa. A diferença é que na sua casa o senhor cuida de um recurso que é seu. E no meu caso não. Cuidar com o recurso que é dos outros é bem complexo e tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quando eu chego no meu depósito lá na feira, que eu sento com a minha gerente que toma conta, eu vou deliberar de acordo com aquilo que eu entendo que devo fazer, porque é algo que me é particular, né? Da mesma forma na minha roça, quando eu chego lá eu digo: faça desta forma, faça desse jeito, mas ali na Câmara não. Eu tenho que estar sendo norteado pelaquilo que a lei me orienta. Então é muito difícil, não é fácil.
não obstante ser um cargo de destaque, de nobreza, porém é bem complexo. Mas graças a Deus que isso não me fez com que eu deixasse com que esta posição me elevasse, com que eu mudasse. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que eu tenho procurado pedir a Deus sabedoria e humildade a cada dia, porque eu aprendi nessa questão de liderança, e aprendi isso quando fui escolhido ao presbitério da igreja. Lembro que o pastor disse: olha, o cargo visivelmente é maior, porém a humildade tem que ser bem menor. Então, na medida que você cresce em posição, você tem que estar descendo, porque se assim não fizer, pode ter certeza que a queda é logo ali. Era a próxima pergunta, o senhor já respondeu, que muita gente acha que ser vereador é fácil, a vida de vereador é fácil. Isso é um engano. Lê do engano quem pensa desta forma. Isso eu digo por vários sentidos. Ontem eu estava em uma comunidade e alguém dizia para mim, ele estava em um tom de brincadeira, né, um senhor, e que inclusive conhece muito de política. Ele viajou há 20 anos atrás, falando do Senado Federal, falando do presidente do Senado, o então senador Antônio Carlos Magalhães. Ele conhece muito da política, por sinal, a política local, antenado, e olha que ele tem alguns problemas aqui. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço lá no Jacaré, onde eu visitei ontem. Ele muito antenado mesmo na questão da política. E aí, posteriormente, alguém chegou a dizer para mim que ele só queria ser vereador uma vez, porque ganha muito bem, porque é um salário muito bom e tal. Aí eu dizia: olha, eu até concordo com você, que é um salário muito bom, não nego, tem colegas, tem pessoas que podem ter qualquer restrição de dizer o que ganha, quanto é os seus vencimentos, não tenho dificuldade nenhuma, absolutamente nenhuma, de dizer qual é o salário e quais os vencimentos de um vereador, até porque é público, transparência, né? Qualquer pessoa sai da transparência do município. Exatamente. O vereador ganha R$12.500, quando tem os seus descontos, fica R$9.400 e alguma coisa, R$9.500. Pronto, é o lado bom, né, que você vê cair ali na conta. Mas você tem um dia a dia muito complexo, as pessoas que têm um coração voltado a ajudar, né, que quando consegue ver algumas desigualdades, algumas dificuldades em outras pessoas, o coração abre. Se você abrir mesmo, de repente você não consegue chupar uma bala daquele valor. O senhor que conhece a vida política, a vida pública, tem amigos, tem colega de trabalho que já exerceu o cargo, sabe o tanto quanto isso é difícil. Eu imagino que saiba. Então não é simples, mas no meu caso eu costumo dizer, e hoje disse isso por algumas vezes em atendimento ali no gabinete, que encaro a vida pública como uma missão, como algo que Deus me escolheu e me deu a oportunidade de estar ali para fazer, porque se fosse para que eu tivesse uma escolha pessoal particular, eu já teria saído, pois o meu filho mesmo era um dos que o tempo todo ele dizia para mim: meu pai, você não precisa disso, saia disso. Quem vê o tanto quanto as pessoas são criticadas, tanto quanto as pessoas são, não é fácil, às vezes até massacradas em algumas situações, execrados. Mas assim, eu até costumo dizer também que quem não quer ser criticado na vida política, escolheu a função errada. Escolheu a função errada. Acho que algumas críticas são injustas, indevidas. A crítica pela crítica, só no sentido de maltratar as pessoas. Eu acho que essas críticas não são válidas, mas a crítica no sentido de melhorar, de que a pessoa possa produzir, de que possa contribuir. Eu, ao contrário de reclamar, quando alguém me critica, eu absorvo. Eu chego em casa, aí no meu momento de estar ali meditando, precisa, viu? Aí eu começo: olha, não é que Jadson estava certo, aquela crítica para que eu melhore, é para que eu possa aperfeiçoar. Olha, aquela crítica que Jamile fez, ela vai servir porque eu não vou mais cometer isso. Há um equívoco nisso que eu estou cometendo, então eu preciso melhorar. Correto. Então eu acho que é desta forma que a gente vai crescendo. E aí, quando a gente para observar e ouvir, não dá outra, não tem como não haver um crescimento político. Eu me considero uma das pessoas que, do processo político do município de Alagoinhas,
tenho crescido muito, porque eu parei para ouvir, eu parei para escutar as críticas, parei para absorver e para melhorar a cada dia. E tenho procurado fazer isso e vou continuar fazendo, porque na vida política, se você não observar isso e não procurar melhorar, achando que você é o cara, você é o tal, você faz... Eu acho que a queda é logo ali. Mas quando você absorve, entende que precisa melhorar, eu não tenho dúvida que melhora. E eu tenho passado por essas experiências dos meus últimos 8 anos de mandato, em especial esses últimos 4 anos, que tem sido 4 anos de aprendizado mesmo, de procurar me aprofundar, de procurar melhorar, de procurar ouvir, escutar. Hoje eu cheguei na Câmara 10 para as 8 e saí 14 horas. Mas só saí quando eu atendi a última pessoa, atendi um pouco mais de 20 pessoas, né? Não tenho um número preciso, mas mais de 20 pessoas, saí 15 ou foi 20 para as 14 horas, e tinha um almoço na casa de um amigo meu, que era aniversário da esposa dele, mas liguei para ele, tô indo, tá? E eu cheguei já quase 14 horas lá, mas graças a Deus foi um almoço maravilhoso, a quem eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a minha amiga Luma, esposa do meu amigo Pretinho, e o almoço estava uma maravilha. Ok, mais uma pergunta, o tempo passa rápido, viu? Muito rápido. Vamos, antes de a gente entrar aqui precisamente num cristão e a política, sobre os recursos da Câmara. Ela vem de onde? Do município. Todas as receitas do município, em que ela arrecada de taxas, né, que é o IPTU, outras taxas, 6% ele é passado para o legislativo. Então, 6% da arrecadação. Da arrecadação do município. Arrecadação na sua totalidade. Sim, né? sim. Tem alguns repasses que não é contabilizado. Mas 6% daquilo que são as taxas de contribuição, ele é repassado para o legislativo para que possa custear as despesas do legislativo. Ok. Amém. Beber uma água aqui. Irmão Cleto, como o senhor falou, que é muito bom ouvir. E a gente vê histórias na Bíblia Sagrada como o próprio Moisés soube ouvir o seu sogro pela grande demanda que ele tinha. Senão, Moisés não iria suportar dar conta de estar ali dirigindo aquele povo todo. Moisés não iria suportar. Então, isso é bem louvável, quando o senhor se coloca bem disponível, à disposição de poder ouvir as pessoas. E infelizmente tem sim, como o senhor falou, aquelas pessoas maldosas que não têm aquele interesse de ajudar, aquele interesse de fazer com que as coisas fluam de uma maneira melhor, que às vezes quem está olhando por fora tem até uma visão mais ampla, né? E pode sim ajudar. Tem muita gente aqui nos acompanhando, muita gente aqui. Sônia Soares, Deus abençoe. Ju Presentes, Gabriel, Conceição, Deus abençoe todos. Deus abençoe, vereador. Amém. Deus continue abençoando a todos. Se puderem, compartilhem para que outras pessoas também possam acompanhar o nosso bate-papo aqui com o nosso irmão Cleto da Banana. Irmão Cleto, e sobre o cristão? O cristão é um período, ao longo dos anos, a gente vem vivendo o número de, eu vou falar um protestante, né? Os evangélicos, fazendo parte de maneira mais afinca, de maneira mais precisa e mais presente na política. E a gente tem visto isso também nos últimos anos, no cenário municipal, estadual, federal. E tem alguns cristãos que ainda pensam que o cristão não é para se envolver na política. Aí eu pergunto ao Senhor,
Tem como o cristão viver a sua vida espiritual e pensar: não quero viver, não quero saber, não quero ter conhecimento, não quero notícias alguma de política. O que o senhor diz para essas pessoas? Que pessoas desta natureza estão totalmente atrasadas, precisam estar antenados. Eu lembro que em 2004, né, quando a primeira vez que eu fui candidato, e aí eu fui pedir o voto a uma irmã já de idade. Ela disse: meu filho, saia desse negócio, isso é coisa do diabo. Com essa expressão mesmo. Isso, mas em 2004, há 20 anos atrás. E aí, naquele momento, Deus me deu sabedoria, e eu perguntei para ela, eu disse para ela, melhor dizendo: se política é coisa do diabo, nós estamos sendo regidos por ele. Sim. Porque não tem jeito. Tudo em que se discute, tudo em que nós vivenciamos é discutido pelo processo político, correto? Sim. Aí quando eu falei assim, ela falou: tá bom, mas é verdade. Tá bom, eu vou lhe ajudar, mas não se corrompa não. Uma senhora de idade ela disse que era, quando eu argumentei, ela voltou e disse: eu vou lhe ajudar, mas não se corrompa não. E de fato nos ajudou. Então a política é algo do dia a dia do cidadão. Todos nós somos cidadãos e cidadãs. Estamos aqui no mundo e precisamos do processo político. Agora é claro que aqueles que estão inseridos no processo, assim como eu estou, eu tenho que ter o máximo de cuidado. Sim. Eu tenho que estar balizado naquilo que nos orienta a palavra de Deus. Pode andar juntos. Eu costumo dizer, eu tenho um exemplo que alguém sempre diz, no falar das garças, aonde ela está lá, né, no lamaçal. E com isso eu não estou dizendo que a política é um lamaçal, eu estou dando um exemplo que a gente sabe que no processo político, dá para entender. Se você não tiver cuidado, você se envereda mesmo para o caminho errado. Todas as instituições existem. Exatamente. E aí o que é que acontece? Ela está lá se alimentando, ela está lá andando com aquelas canelas dela bem grandes, as suas penas que cobrem o seu corpo todas alvas, e ela consegue transitar ali e não se sujar. Então é da mesma forma na política. Você vai fazer o erro na política, fora da política. O cristão dentro da sua casa, se ele não vigiar, ele vai fazer o erro. Sim. No seu trabalho, se ele não vigiar, ele vai fazer o erro. Aonde ele vai comprar? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. De repente, eu vou à feira, aí eu vou comprar, e o cabra está lá vendendo, como uma vez eu me deparei com um cidadão, 6 laranjas era R$2, lembro como hoje. Eu estava lá numa barraca de um amigo vizinho, e a pessoa chegou e ela colocou 15 laranjas e disse para o rapaz que tinha que pagar 4, e pagou R$4. Eu falei: minha senhora, está errado. Não, porque está errado, não é 6 por 2. Eu falei: sim. Ah, então eu peguei 12. Eu falei: não, a senhora deve ter se equivocado. Aí tem 15, tem 3 a mais. Nesse caso teria de ser R$5. Sim. Ah, mas então... E eles bravejou e disse: eu não quero mais a sua laranja não, porque está duvidando de mim. E aí ela tirou uma por uma. Eu mandei o dono observar, tinha de fato as 15. Então assim, ou seja, essa senhora estava na política? Não. Não, diretamente. Mas ela foi comprar laranja na feira, porque ela precisa para o dia a dia dela. Dentro de casa, alguém pode estar mentindo, fazendo... Então assim, em qualquer lugar em que o cristão esteja, ele precisa, em primeiro lugar, ele ter o temor a Deus, e aí ele fazer a sua atividade. Agora, é óbvio que na política as pessoas compreendem por ser um meio que necessariamente você entra em uma disputa. Não é simples. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu já fui muito massacrado em disputas políticas, por injustiças, por calúnias, e eu nunca, absolutamente nunca, eu rebati da mesma forma. E Deus, ele foi tão ele é tão sempre misericordioso comigo, bondoso comigo, que eu já vivenciei momentos de dificuldades por conta disso, e Deus me deu vitória. E pessoas que fizeram desta forma
sempre ficaram para trás. E aí eu estou falando dos espaços que eu disputei junto, porque o processo político eleitoral, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é justo. Tem pessoas que dizem que ele é injusto, ele não é. O resultado que sai é aquele resultado que alguém colheu, aquilo que plantou. Sim. Mas assim, quando você disputa, por exemplo, você é do meu partido, para você se eleger, você tem que ter mais votos do que Sim. eu. E eu acho isso muito importante, mas você não deve usar de deslealdade. Eu não posso utilizar de deslealdade. Eu tenho que apresentar para a população e para as pessoas que fazem parte, seja do nosso segmento como igreja, seja do bairro onde você mora, que eu moro também, seja da feira onde eu trabalho, se você trabalha lá, eu tenho que mostrar para as pessoas que a possibilidade de eu ganhar, ela é real e que eu ganhando, eu vou corresponder com as expectativas daquele segmento, daquele bairro, desta forma, de forma leal. Mas de forma desleal eu nunca utilizei, e eu acredito que é por isso que Deus tem sido muito justo comigo, ou justo não, me peço até perdão, muito misericordioso comigo, de acordo com a forma que eu conduzo a minha vida política. Então, dá sim para o cristão estar na política, manter a sua espiritualidade, prezando pelaquilo que agrada a Deus. Ok. Até porque, Cleto, não tem como... É certo que temos o mundo físico e o mundo espiritual. Sim. Isso é lógico. Lógico, baseado na Bíblia e na fé que nós temos e que nós pregamos. Sabemos que existe o mundo físico e o mundo espiritual. E não tem como um cidadão dizer assim, um exemplo de um cristão: não, eu só vivo a minha vida espiritual e eu não vivo a minha vida física. Não tem como separar esses dois mundos, porque um está dentro do outro. E não tem como você viver só também a sua vida física e esquecer que existe uma vida espiritual. Então, não tem como separar as duas vidas. São duas vidas que andam juntas. E a política, como o senhor deu o exemplo aí da compra, então a política é tudo isso. Política de um modo geral. Aquela compra, aquela venda. Se eu me excluso, se eu falo, não, eu não quero participar da política, aí de repente tem uma inflação alta, eu não sei porquê. Os alimentos estão caros, eu não sei porquê. Por que foi que aumentou o recibo de luz? Aí eu não sei porquê, porque eu quero me distanciar desse mundo que tanto eu necessito e que tanto eu preciso para viver. Sim. Então, aí eu já deixo esse recado para muitas pessoas que pensam que dá para viver. Não, a minha vida é só de jejum e oração. E não come? Come. Come, bebe, exatamente, veste, está em casa, tem uma luz, tem uma água. Então, isso tudo faz parte do cotidiano de todo ser humano. E existe sim aquelas pessoas que não têm um perfil para ser um político. Mas por isso que eu converso com um colega, que eu falo assim, que eu sempre louvo a Deus porque sempre tem um. E isso é bom, que é uma representação. É uma representação. Ah, mas eu não gosto. Pronto, se você não gosta, tudo bem. Ah, eu não tenho o perfil de estar lá. Ótimo, que você já observa que você não tem o perfil de estar lá, mas tem alguém que tem um perfil para estar lá. Então, essa diferença de pessoas é que faz com que as coisas se encaixem. Exemplo, eu não vou, mas tem um que vai. Sim. Então, isso é muito bom. E as pessoas também pensam que a política assim, partidária, muitos têm até desacreditado. Isso é uma realidade no nosso país. Muitos não acreditam mais. Ah, mas eu não acredito mais em político por causa disso e por causa daquilo. Porque as pessoas costumam olhar para a política tomando referência de um político que fez algo que não foi honroso, que não foi honesto. E aí generaliza tudo. Ah, eu não voto não por causa de fulano. Não se espelhe em outro.
procure mudar o horizonte da sua visão. E muitos cristãos ainda, hoje, têm essa aversão por política, porque, mas fulano fez isso, passou na televisão, e por isso que eu não acredito em ninguém. Na verdade, não é assim. Como o senhor falou no início, então, toda instituição tem aqueles que prezam por fazer o que é certo, fazer o que é honesto, fazer o que é bom. Até porque a política, onde vem as polis do grego, lá do grego, como foi que se escolheu um político naquela época? Se escolhia um político, era aquela pessoa que iria representar o cidadão. Uma pessoa que conhecia as necessidades dos outros. Então, a partir daí, ela se colocava à disposição em assumir esse compromisso. E era visto nesta pessoa para ser escolhido que ele tinha o traquejo, que ele tinha chamada para tal coisa. Sim. Não adianta. Olha, quando você pega alguém que você percebe que não tem aptidão. Por exemplo, eu sou um homem que eu não sou muito essa questão da política partidária, não. Sim. Eu voto em pessoas. Eu acho que as pessoas devem, eu não posso dizer tem, né, que é imposição, as pessoas devem observar as pessoas. Essa questão de partido são coisas meramente, né, legais, que, por exemplo, alguém ser candidato tem que ter um partido. Não tem como deixar de existir. Não tem como não ser candidato se não tiver um partido. Pronto, essa é a minha pergunta. Quer dizer que hoje alguém sem partido não tem como ser candidato. Não pode ser candidato. Pronto. Não. Sem partido. Alguém que tem essa dúvida aí já sabe. Tem que ser filiado. Precisa ser filiado a um partido. Tem que ser filiado a uma agremiação partidária. Então eu sou aquela pessoa que penso que as pessoas devem escolher e votar em pessoas. Eu não voto em partido. Eu voto em pessoas. A gente sabe que nos seus diversos partidos tem os seus estatutos, um defende uma coisa e tal, outras são partidos de direita, de esquerda. Há uma discussão, e principalmente agora que é uma polarização, né, no processo político de alguns anos para cá, isso vem se polarizando, e isso se comprovou de forma mais efetiva na última eleição. Mas eu, sincero e honestamente, é o que eu passo para as pessoas, eu voto em pessoas. Eu me coloco como uma opção de uma pessoa, de um político, e não como uma opção de um partido. Eu não posso, por exemplo, assim como o senhor deu esse exemplo, eu não posso me embalizar, e aí nós estamos falando que o tema é a política e o cristão, eu não posso me embalizar, por exemplo, porque houve um escândalo com um pastor de uma certa instituição. Eu não posso balizar minha fé, porque esse não teve o cuidado e terminou fraquejando e criou um escândalo. E tantos que são homens ilibados, homens corretos, que dão testemunho e que faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Aí eu deixo de ver esses diversos que são homens com estas qualidades e vou me embalizar naquele que fraquejou e trouxe o escândalo. Da mesma forma é na política. Eu costumo dizer, quando eu estou nos bate-papos por aí falando sobre política, porque gosto e faço isso no meu dia a dia, como já vos disse, tenho uma política como uma missão, como algo que fui escolhido para fazer, e eu tenho dito às pessoas, mas não tem ninguém bom, todos... Pronto, eu digo, escolha o menos pior, aquele que você vai achar que é menos nocivo para a população, aquele que vai ter, vai fazer o mínimo que você acha que seja importante, escolha esse, mas não deixe de cumprir o seu papel cidadão, não deixe de exercer esse momento da democracia, porque se você não escolhe, eu costumo sempre dizer, olha, você votando ou não, no dia 6 de outubro, vai ter um prefeito, alguém vai estar lá, um vice-prefeito, seja ele homem ou mulher, eleitos. Nós teremos 17 vereadores, entre homens e mulheres, eleitos. E aí você não votou, você deixou de contrapor, você deixou de fazer, ter a sua opção e deixou com que os outros escolhessem por você. Você não tem direito de cobrar nada. Eu tenho sido até um pouco duro com isso, eu tenho dito, você não tem direito, porque no momento da sua escolha, você não exerceu o seu papel. E olha que eu sou aquele que defendo o voto facultativo. Eu sou contra o voto obrigatório, ainda que é uma obrigatoriedade
que a punição, depois a pessoa vai lá, paga uma multa, me parece que R$3,51 e se legaliza tal, mas se assim não fizer, pode ser impossibilitado de viajar para fora do país, de fazer parte de um concurso tal, mas enfim, eu defendo o voto facultativo e não obrigatório, mas mesmo sendo ele facultativo, no exercício da democracia, no meu papel de cidadão, eu devo ir lá escolher. Sim. Mas todos eu acho que não tem bom não. Sim, mas vai ter alguém que vai ser menos pior. É uma expressão até um pouco meio aqui. Mas tem que se conhecer. As pessoas precisam ter esse poder de decisão. Talvez, por não meu voto, alguém pode se eleger e que seja alguém que com o meu voto seria um outro eleito e seria melhor para a sociedade. Então as pessoas devem exercer esse papel. Então eu tenho muita tranquilidade quando estou falando sobre essa questão da política e do cristão, que a gente deve votar em pessoas, escolher pessoas, que a gente perceba que tem aptidão para a coisa. Por exemplo, em relação ao cristão, tem pessoas que foram escolhidas para pregar o evangelho. Sim. Tem pessoas que foram escolhidas para evangelizar. Tem pessoas que foram escolhidas para ensinar, para pastorear. E aí, de repente, quer se colocar tal pessoa para ir para a política. Vai dar certo? Eu acho que não. Eu acho que não. Tem pessoas que foram chamadas para viver uma vida espiritual de oração. Vai dar certo na política? Eu acho que não. É para se espiritualizar tudo na política? Não. Não tem como. Estamos quando, mesmo como cristão, mas na condição de representante da sociedade, todos os assuntos que chegam, eles devem ser discutidos. Agora, é claro que como cristão, eu posso contrapor aquilo que é colocado. Eu posso dizer se sou a favor ou não aquilo que se é discutido. Aí eu preciso mostrar aquilo que eu sou. Aí eu preciso defender aquilo que eu acredito, porque tem princípios que são inegociáveis. Correto. E aí eu preciso defender, eu preciso me posicionar. Então, mas essa relação de estar, de fazer parte, ela tem que fazer. Imagine o Senhor, imaginemos nós, sem meio todas essas discussões que a gente vê da vida política, dos costumes, das questões que são a cada dia mais se flexibilizado. Se nós não tivéssemos no Congresso Nacional homens e mulheres com esse comprometimento, se nós não tivéssemos nas Assembleias Legislativas dos Estados homens e mulheres com esse comprometimento, nas câmaras de vereadores ou até no Executivo, seja no Judiciário ou no Executivo dos municípios, entendeu? Tinha como estar contrapondo, tinha como se estar balanceando. Olha, no Congresso Nacional, as discussões, por exemplo, vamos dizer que tem uma pauta mais voltada para a questão daqueles que defendem a esquerda. Sim. Mas tem uma outra pauta que é aqueles que defendem a direita, né? E o que é que acontece? Se negocia, a sua pauta vai passar, você vai fazer a sua discussão, você tem a maioria, mas nós que somos minoria, mas que defendemos uma pauta de direita, nós queremos também que a nossa pauta seja pautada e aprovada. E o que é que se faz? Se negocia. Isso. Se negocia. Bom, eu não vou votar na sua pauta, mas você vai conseguir aprovar. Mas eu preciso que esta pauta aqui também seja aprovada. E vai se negociando, né, para o bem-estar, porque senão a maioria vai sempre vencer e aqueles que têm e que defendem algumas questões por ter minoria não vai ser aprovada. É a arte de se negociar. A política também é isso. É a arte de você dar um passo atrás para poder dar dois à frente. E aí você conseguir implementar ou aprovar aquilo que você acredita. Então isso é o parlamento. O parlamento ele é muito eclético, ele é muito rápido, ele é muito ágil nas suas discussões. Então tem e deve ter. E aí eu posso lhe dar aqui, e hoje à tarde eu falava com uma pessoa que eu tenho como exemplo de um grande cristão, de um grande parlamentar, diante de outros que já passei, mas o Djalma Santos. Sim, já. Eu tenho, sabe, uma felicidade muito grande. Eu tenho Djalma como exemplo. É um homem que sempre está ali no nosso gabinete, sempre nos aconselha, sempre nos orienta. Então, assim, é um homem de fé, é um homem que a sua fé, em todo momento, ele denota e demonstra isso para as pessoas. Isso é bom. Está no parlamento, um homem corretíssimo. Isso. Então, assim, dá. É só querer. É só querer.
Porque eu também acredito que não existe instituição em que o cristão não venha fazer parte. Porque alguns anos atrás a gente não via um juiz protestante, evangélico, dificilmente. Não se via até um prefeito, um vereador. Alguns anos atrás dificilmente se via um advogado. Então, e hoje a gente já tem... Porque fomos ensinados Sim. ao longo da vida que o banco da universidade, que quando o cristão fosse para lá, ele iria se desviar. Iria se corromper. Que quando se desviar, para ocupar uma vaga no parlamento, ele iria se desviar. De quando ele fosse fazer medicina na universidade, ele ia se desviar. E aí, a gente precisa preparar. O trabalho deveria ser ao contrário, né? A gente precisa orientá-los Sim. a estar em todo e qualquer lugar. Perfeito. E manter-se a sua integridade espiritual. É isso que nós precisamos. Perfeito. É óbvio que as oportunidades, elas são mais. As oportunidades, elas, né? E aí você tem que vigiar. Mas precisamos orientá-los e prepará-los para estar lá e poder fazer a diferença. Eu, por exemplo, eu tenho um sonho de ver ainda um prefeito cristão no nosso município. Eu desejo ser, mas se não for eu, que um dia Deus possa, né, separar alguém que tenha a capacidade de fazer gestão, de ser político, né, para ser prefeito. Eu costumo dizer, eu sempre disse para a turma que sempre discutiu e defendeu um candidato cristão ao paço municipal, à prefeitura, eu sempre disse, não adianta, enquanto quisesse pegar um pastor para fazer prefeito, nós teremos dificuldade. Ele pode ser até pastor, mas nós temos que ter um político cristão e que possa fazer essa discussão e possa chegar ao paço municipal. Então, assim, aí a gente vai estar sempre pegando alguém, né, quando junta ali um segmento, uma boa parte do segmento, escolhe um pastor, mas vai ser sempre o terceiro, quarto, quinto, último lugar com o resultado das eleições. A gente precisa ver, cara. Se nós tivermos um prefeito cristão, ele vai impedir ter a festa do São João, a micareta, não tem como, as outras atividades. Ele vai discutir as políticas, ele vai deixar de discutir e deixar de colocar em prática as políticas voltadas para as minorias? Não, tem que exercer. Agora, o que ele não pode é fazer aquilo que ele entende que não deve, que possa abalar ou mexer com o seu credo, aquilo que ele defende. Mas então, assim, eu tenho um sonho ainda de um dia ver a nossa cidade ser comandada. É óbvio que quero que seja por mim, a princípio, mas não sendo por mim, que possa ser levantada uma outra pessoa que tenha aptidão para tal coisa e que possa ser um diferencial, possa fazer gestão e mostrar de fato que o justo está governando e o povo se alegrando, o povo sendo próspero, sendo abençoado. É esse o nosso desejo, é a nossa vontade. Mas se assim não for para ser colocado em prática através de mim, que seja por um outro, que Deus ele tem os seus planos e os seus propósitos na vida de cada um. E o passo para se tornar ou de se realizar um sonho é a busca. E como o senhor já vive neste campo, então o sonho acho que se aproxima mais. Graças a Deus. Tem muita gente aqui, irmãos, eu não posso nem falar o nome de todo mundo aqui, tem muita gente aqui conosco. Vamos nessa, meu vereador, o senhor me representa. Tá aqui, podcast bem produtivo. E Deus abençoe a todos. O único vereador que olha pelas causas dos catadores de materiais recicláveis. Outra que é desse jeito, estou completo. Parabéns. Muita gente aqui comentando. Que Deus continue abençoando a todos. E uma ótima oportunidade, né, presbítero Cleto, de estar ali também representando o evangélico, né, representando ou pregando o evangelho de Cristo.
que, como eu falei, em todas as instituições, é sempre bom. O próprio Senhor Jesus, ele pregou para rico, para pobre. A gente viu até no seminário de missões que a SEMADA realizou, a irmã quando trouxe a ministração e falando da pregação do Evangelho, que Jesus se preocupou com as crianças, com os menos favorecidos, com os deficientes. Jesus também foi à procura dos ricos também que necessitavam de ouvir o Evangelho de Cristo. E é uma realidade. Hoje muita gente tem até ou dúvida ou não quer pregar. Eu vou pregar para o prefeito da cidade? Sim, o prefeito da cidade pode se converter. Eu vou pregar para um outro vereador? Sim, um vereador também pode se converter ao Senhor Jesus, assim como uma outra pessoa. Então, não existe essa ideia de, eu não vou pregar para aquela pessoa, não, porque eu imagino que aquela pessoa ali nunca vai se converter pelo ambiente que ela vive, independente. O Evangelho tem que ser pregado para todos, e é uma oportunidade muito grande do Senhor ali também, na Câmara de Vereadores, bem de frente para todo mundo, anunciar com a própria vida, com o próprio testemunho, o Evangelho de Jesus Cristo. E como o senhor tocou também no assunto, muito importante, que devemos preparar as pessoas para todos os ambientes. Recordo-me quando eu fiz um semestre de Química ali no IF Baiano, em Catu, e uma sala de mais de 45 pessoas, e até então acreditava que só eu era evangélico na sala. Uma professora falou algo que eu discordei, e eu tinha também o direito de discordar. Quando ela falou, eu discordei, a sala inteira voltou para mim como quem diz, você vai discordar da professora? Sim, discordei da professora. Aí depois que todos vieram me conhecer, você é evangélico? Eu sou. Aí apareceu mais um, depois apareceu mais outro, que estava lá, aqueles evangélicos 007 escondido. Aí foi aparecendo 1, 2 e 3, não, eu tenho que defender sim o que eu acredito. E temos que estar preparados sim, para viver em todos os ambientes, onde quer que viemos estar. Nós não iremos viver toda a nossa vida dentro da igreja. Não vamos viver toda a nossa vida dentro da igreja. Então, todos os ambientes que nós viemos passar, a gente tem que ter o discernimento. Quem eu sou e a minha identidade. Sim. Qual é a minha identidade? E que não macule onde quer que eu venha estar. Eu venho ali anunciando o Evangelho e fazendo o que o nome de Deus venha ser sempre glorificado nas nossas vidas. É tão bom servir a Deus. Aqui alguém comentando aqui, a melhor coisa do mundo, amém. Deixa eu ver. Irmão Cleto, já estou vendo aqui o horário. Já são 9h03. O assunto passa muito rápido o tempo quando o assunto é bem dinâmico, quando a gente gosta de, como o senhor mesmo, gosta de falar o que faz, assim como nós gostamos de falar o que a gente com muito carinho, com muito apreço, a gente faz. Então as coisas fluem naturalmente. E eu vejo no Senhor que tem esse sangue que corre na veia do Senhor, esse sangue político. Mas esse é muito bom, que corre. Que eu sou o primeiro, né? Eu acredito que de todas as gerações passadas da minha família, quando eu digo que é algo que é um chamado, uma escolha de Deus, é porque eu tenho essa convicção mesmo, pois ninguém da minha família anteriormente nunca fez parte desse processo. E diga-se de passagem, uma família muito grande, né? Tanto a família do meu pai é uma família grande, quanto a família da minha saudosa mãe também. Então, assim, sempre famílias grandes. Haja vista, eu tenho 17 irmãos, né? E o senhor já sonhava com isso? Não. Nunca pensei isso na minha vida. Eu, aos 16 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, quem estava ministrando a palavra foi o pastor Walter. Sim. Lá em Boa União. A primeira vez que eu fui em uma igreja, de repente ele estava pregando, eu fiquei encantado pela pregação do Evangelho. E aí será que ele sabe disso? Deve saber, né? O pastor Walter deve saber, né? Já disse para ele, eu tenho testemunho na igreja. Sim, muito bom.
E aí, quando ele fazia o apelo, né, eu com a vontade de aceitar Jesus, mas era uma pessoa cheia de vergonha, todo, e aí sem querer ir, e aí tudo que ele citava lá, Deus falava no meu coração, eu pensava algo, Deus usava ele para falar. Por final, aí eu não resisti. Quando eu pensei, olha, mas para ser crente, eu quero ser igual esse pastor, eu quero falar, pregar. Aí ele falou, vem, que Deus vai fazer de você um pregador do Evangelho. Sim, maravilha. Pregador, não sei se sou, mas gosto de falar do amor de Deus por onde ando, por onde passo, e nas oportunidades que tenho, nunca nego de falar de Jesus. Então é muito bom servir ao Senhor, ter o chamado que Deus teve. Eu vi aqui na live, teve alguns comentários também acerca do exercer a dupla função do mandato da vida pública e do cargo eclesiástico, né? Eu, por sinal, durante um bom período, né, da minha vida, eu consegui conciliar, né, as duas funções, como todos sabem. Quero que depois o senhor fale algumas congregações que o senhor já passou, até para mandar um abraço para os irmãos. A congregação de Calu, a congregação do Vale do Sol, a congregação de Pedreiras, a congregação de Alagoinhas Velha, a congregação do Mangalô, a congregação do Eupídio Honorato, a congregação do Parque São Francisco. Em Aramari, dirigi a congregação do Mutirão, quando fazia parte ainda daqui, né, lá no templo, onde é o templo sede hoje, em Aramari, também fui suplente, diversas outras congregações que fui suplente, mas como dirigente me parece que essas 8 aqui que citei, né, e tem uma coisa que eu gosto sempre de fazer esta observação: todo tempo que fui candidato e que estava dirigindo congregação, e aí eu posso citar algumas que foi o processo de eleição e que estive dirigindo. Sim. Mangalô, estive em processo de eleição estando dirigindo Mangalô. Alagoinhas Velha, foram 3, Mangalô, Alagoinhas Velha e uma outra. Eu desafio qualquer pessoa chegar nessas congregações e perguntar: Cleto, como dirigente da igreja, em algum momento ele falou de política, que ele pediu voto na igreja. Não pedi, sempre respeitei. E aí muito o pastor Sampaio, né, quando eu dirigi Vale do Sol em 2011, né, o pastor Sampaio, ele congregava lá, era presbítero, consagrado a pastor, e eu fui seu dirigente, ele congregava lá. E um dia, aí no final do ano, né, na despedida, porque de imediato houve a necessidade, e eu fui mudado para uma congregação que foi a do Mangalô, 2012, e aí o pastor Sampaio chegou no final da minha escola bíblica dominical, ele disse: olha, irmão, eu, quando o pastor mandou o senhor para aqui, eu pensei, meu Deus, o pastor mandou um político e tal, e fiquei lhe observando durante todo o ano, e observei que em nenhum momento o Senhor falou e tratou sobre política. O Senhor ensinou muito bem a igreja, e a partir de hoje, conte comigo. Eu fui pregar um dia desse no Pirineu, o pastor Sampaio, ele congrega lá, né? E no final, ele deu esse testemunho, ele falou sobre isso. Então, assim, eu muito me alegro por as oportunidades que tive. E aí, quando chegou em 2021, foi que eu estava dirigindo a congregação do Eupídio Honorato, e costumo dizer que ter ido para ali em 2020, fiquei lá 2021, 2 anos, ter ido para ali, foi a 3ª congregação que eu fui candidato em exercício, candidato estando na igreja. Ter ido para ali foi Deus que me levou para ali com um único objetivo, acredito eu, a conclusão daquela obra que se arrastava muito linda, há 9 anos. Foi. Então, o pastor já havia daquele radinho. O pastor já havia conversado comigo no final de 2019 que eu ia ficar sem congregação, e eu falei amém, fiquei até um pouco triste, mas falei amém, meu pastor, tal. Aí quando foi depois, ele falou: surgiu a necessidade aí para o senhor ir para uma congregação do Eupídio Honorato. Senhor, vai? Eu disse: vou. Primeiro culto que fui dirigir em uma terça-feira, quando eu voltei para casa, eu disse: minha filha, a esposa, Deus nos colocou para este lugar com um único objetivo. Ela falou: qual? A conclusão desse templo. E Deus nos abençoou de tamanha forma,
né, que o tempo se arrastava ali há 9 anos e o Muito. pastor nos deu total apoio, aquela igreja, o pastor Jair nos deu todo o apoio e foi concluída aquela obra. E aí quando concluímos em 2021, aí nós saímos, né, de lá. E porque também, como já estava no exercício da presidência, as atividades, elas aumentaram. Mas assim, sinto muita falta, confesso, sinto muita falta, porque gosto, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Então, hoje exercer esta função também muito me alegro, porque me coloco na condição de servo. E servo para servir, servo para atender, para ouvir as pessoas, ainda que não consiga resolver, mas pelo menos escuto, oriento dentro daquilo que é possível. Então, exerço o mandato com muita alegria e procuro me dedicar. Procurar não errar. Eu costumo dizer que os créditos de errar eu já gastei todo. Não tenho mais um centavo desses créditos para errar. Então é pedir misericórdia a Deus e estar vigiando o tempo todo para não errar e tentar acertar nas discussões das políticas públicas que possam alcançar o cidadão, em especial aqueles menos favorecidos. O cidadão mais pobre. Então é sobre eles que eu costumo discutir no parlamento. É sobre eles que eu tenho pautado o mandato qual Deus tem nos confiado. Exatamente, é uma grande necessidade. A gente vê no dia a dia, e eu também quando trabalho, eu passo a maioria dos bairros, uma boa quantidade dos bairros aqui da nossa cidade, e a gente vê a carência da manifestação do poder público em determinadas ruas, em determinados bairros, e muitas necessidades a gente vê que existe de fato e precisa de pessoas assim que queiram e que olhem por essas pessoas e que possam fazer aquilo que é possível. O que não é possível, só orando para Jesus entrar com providência, mas aquilo que a pessoa pode fazer e que tem vontade de fazer, então isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pela vida da família do Senhor, e a gente o horário já aqui já não nos espera, já agradeço ao Senhor, e qual a mensagem que o Senhor manda aqui, tanto para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, quanto para todos aqueles outros ouvintes que estão aqui também ligados conosco neste dia? Primeiro é agradecer a oportunidade de estar dialogando com assuntos tão importantes quanto é a política, o cristianismo, o cristão, né? E ter dezenas de pessoas aqui antenadas, nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, né? Que os que estão aqui online neste momento estão nos vendo, e aqueles que posteriormente também depois irá nos ver. Então, até entrou o William Batista falou aqui agora, o cristão político precisa não somente dos votos dos irmãos, mas principalmente das orações. Também. É verdade, William, obrigado. Eu costumo sempre dizer que sem as orações dos santos, sem os irmãos que têm nos conduzido, as irmãs assíduas frequentadoras do círculo de oração, que têm nos conduzido no joelho, eu acho que se não fosse isso, não seria possível exercer o mandato da forma que nós exercemos. Então, as orações, a questão de voto eu não posso nem pedir, a lei não me permite e não vou infringir a lei, mas as orações eu posso pedir nesse momento. O voto eu não posso, não devo e não vou pedir, mas as orações eu posso e peço porque preciso, pois a palavra diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, quando essas irmãs justas e esses irmãos justos estão intercedendo por mim, Deus está me guardando, me livrando do laço do passarinheiro e protegendo a minha vida para que eu possa continuar fazendo aquilo que gosto e aquilo que de alguma forma irá beneficiar as pessoas. Então a nossa mensagem é para que as pessoas estejam atentas, dá sim para caminhar, ser cristão e ser político, e que cada um possa observar e fazer o seu julgamento de valores, julgar, mas que possa dar o apoio, principalmente na questão das orações. Então, que Deus continue abençoando a todos,
e que o Senhor continue fazendo esse trabalho que é importante, né, para o nosso público, para o público cristão, e que possa trazer diversos temas educativos, sobre saúde, sobre proteção, para que as pessoas estejam interagindo. Então, Deus abençoe, Jadson, muito obrigado, e aqueles que estão aí atentos, nos escutando, que Deus continue abençoando vocês, e reforço o pedido de oração. Eu preciso das vossas orações. Sem as vossas orações, né, para mim vai ficar difícil, mas com as vossas orações, Deus vai continuar alargando as fronteiras. Então, um abraço e que Deus continue abençoando a todos. Amém. Temos visto aqui o nosso irmão presbítero Cleto da Banana, que tem nos dado a honra de estar aqui conosco. E vamos continuar orando pelo nosso irmão, e para que Deus, segundo a tua misericórdia e graça, esteja sempre estendendo as suas mãos sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, e que Deus possa contemplar o desejo do seu coração, irmão Cleto, e para a glória do nome dele, né, se concretize em nome de Jesus. Nós agradecemos a todos, a presença de todos aqui que estão conosco. Como eu disse, não dá para falar aqui o nome de todo mundo. Que Deus possa continuar com as mãos estendidas sobre a vida de todos vocês. E nós aqui encerramos. Próxima semana vocês irão ver quem será o nosso próximo entrevistado ou entrevistada. Já estamos já com uma pessoa já, mas irei falar no decorrer da semana quem será o nosso entrevistado ou entrevistada da semana. Todas as segundas-feiras, o nosso encontro marcado aqui no nosso PodJeff, Jadson Educador Financeiro. Queremos falar também muito sobre finanças. A princípio, estamos abordando diversos assuntos, mas também iremos falar sobre finanças, porque é muito importante. Tem muita gente aí enrolada, embaraçado nas suas finanças. Vamos fazer uma oração? Fazer uma oração? Amém. Não é isso? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te rendemos graças, Senhor, por este momento aqui, onde juntos tratamos deste assunto, e que o final de tudo, Pai, seja para a glória e para a honra do teu santo nome. Eu apresento aqui o teu filho, nosso irmão Cleto, que o Senhor continue abençoando ele poderosamente, onde quer que ele venha estar, que o Senhor dê sabedoria, graça, entendimento, para que ele venha tomar as decisões certas, Pai. Abençoa também tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele, para que ele venha administrar, que as mãos do Senhor também estejam sobre ele e sobre a família dele, em nome do Senhor Jesus. De onde quer que ele venha estar, que a presença do teu Espírito Santo também possa resplandecer, meu Senhor. Continua nos abençoando, continua tomando a direção das nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. É o que nós te pedimos, Pai, desde já te agradecemos. Também abençoa todos aqueles que estiveram conosco, aqui presente. Abençoa também, meu Deus, todos aqueles que nos acompanharam em suas casas, em seus lares, em nome de Senhor Jesus, que o Senhor possa recompensá-los poderosamente. Fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E até segunda-feira que vem, das 20 às 21 horas. Que Deus abençoe.